Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, meu amado irmão. Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez para cultuar o nosso Deus como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E gosto muito de estudar a palavra de Deus e orar contigo. Gosto muito desse culto de quarta-feira. É muito bom a gente poder estar junto mais uma vez aqui. Espero que a misericórdia, a bênção, a bondade do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e sobre sua família, abundantemente. Nós vamos primeiro ter um momento de oração. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar pela nossa nação, por esse mundo, por essa calamidade que tem assolado o planeta, para que Deus intervenha sobre as vidas das pessoas. Feche seus olhos agora, derrama seu coração diante de Deus e clama ao Senhor pela cura, clama ao Senhor pela intervenção dele sobre esse planeta, sobre essa humanidade, para que os homens se voltem para o Senhor, para que o olhar das pessoas se voltem para Deus, para que cada um reconheça-se dependente do Senhor. Feche seus olhos e ore, interceda comigo, agora, pela nossa nação, pelo nosso mundo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, nós o adoramos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, poderoso, grandioso. Realmente, Deus, Tu és grande. Ninguém há como o Senhor, não há Deus como o Senhor, não há Deus poderoso como Ti. Não há nada que possa ser comparado ao Teu poder, majestade, grandeza, sabedoria. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. E por isso, Pai, nesse momento unimos a nossa fé no Senhor, unimos o nosso coração ao do Senhor e clamamos: Deus, tem misericórdia da nação, tem misericórdia dessa humanidade, tem misericórdia, Senhor, do ser humano criado à Tua imagem e à Tua semelhança, que tenham, Deus, sofrido com essa doença, vidas têm sido ceifadas, e nós colocamos diante do Senhor as vidas que estão adoentadas agora, internadas, que o Senhor dê a elas oportunidade de conhecerem Jesus, de se arrependerem, de entregarem seu coração a Jesus. Pai, levanta uma igreja viva, avivada por Tua presença, incomodada por Tua presença, que prega a Tua palavra em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, que não se intimida diante da adversidade, que não se envergonha do Senhor Jesus Cristo, mas o exalta com o seu modo de vida e com as suas palavras e anuncia Jesus nesse mundo. Sabemos, ó Deus, que o que esse mundo precisa é da salvação do Senhor Jesus Cristo, é se render ao Senhor, é dobrar-se diante de Ti e arrepender-se dos seus pecados. E é isso, ó Deus, que colocamos diante do Senhor. Pai, dá a oportunidade a essas pessoas que estão enfermas, internadas nos hospitais, em todo o mundo, Senhor, para que possam ter tempo de se render ao Senhor, ter tempo de se consertar contigo através de Jesus Cristo e recebê-lo como o Senhor da sua vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos juntos, unidos ao Senhor, nesse culto de oração, nesse culto de estudo da Tua palavra. Que a palavra do Senhor venha falar ao nosso coração e nos dar entendimento, sabedoria vindo do alto, para que possamos viver conforme a Tua vontade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, o guarda da nossa vida, aquele que tem guardado e protegido a cada um de nós. Pai querido, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos do Senhor sobre a nossa igreja, Pai. Sustenta o Teu povo nesse tempo de aflição, traz paz ao coração de cada um, traz cuidado à vida e à família de cada um naquilo que precisa. É confiado no Senhor que nós oramos, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, irmãos, com esse cântico. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é grande e Ele há de manifestar o seu poder, Ele há de intervir na história da humanidade como sempre fez e como sempre há de fazer. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, nós estamos no capítulo 2 e eu queria convidar você a acompanhar comigo a partir de agora o verso 18. A gente vai estudar hoje esse verso 18. Colossenses capítulo 2, verso 18. Essa tradução é a NVI e a palavra de Deus diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa
conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, Paulo está defendendo Cristo, está defendendo a fé, a sã doutrina, diante de uma heresia que acabou de chegar em Colossenses, como nós temos acompanhado, temos visto desde o começo desse estudo. Paulo está defendendo a fé cristã, a doutrina cristã, a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, contra essa heresia que é o gnosticismo, que acredita que Cristo é somente um ser celestial, uma emanação do poder de Deus, e não Deus, e não a segunda pessoa da Trindade. Então ele diminui Cristo, a doutrina gnóstica diminui Cristo e o coloca numa condição de um ser inferior, bem afastado de Deus, e Deus está muito distante e não intervém na humanidade. Então nós estamos nesse verso 18 e Paulo está dizendo, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa doutrina e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal e a torna orgulhosa. Os colossenses não deviam permitir que esses gnósticos condenassem sua forma de vida cristã, oferecendo em substituição um sistema cerimonial elaborado, como esse que eu disse, que eles criam em emanações de Deus, onde Deus estava muito distante, e haviam 30 emanações até chegar ao último ser celestial que estava próximo da criação e responsável pela criação. Então, eles não podiam ceder aos argumentos gnósticos, porque estariam errando justamente o caminho que é Cristo. Qualquer tipo de evangelho, meu amado irmão, qualquer tipo de ensino, de religião, de doutrina, diferente do que a Bíblia ensina sobre Cristo, e principalmente tirando Cristo do centro, do alicerce, da sustentação desse evangelho, dessa religião, ela deve ser considerada impura, deve ser considerada maldita, porque justamente Cristo é o centro de toda a nossa fé. Se tirar Cristo, tudo desmorona. Cristo é a espinha dorsal do cristianismo. Cristo é quem sustenta toda a nossa fé. Então, se Cristo estiver fora, não há salvação. Se Cristo estiver fora, não há vida. Se Cristo for diminuído, não há poder de Deus para salvação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no verso 8 a 10 do capítulo 1, ele diz assim, mas ainda que nós, falando dele, dos apóstolos, de quem andava com Paulo, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Paulo tinha abandonado tudo por Cristo. Ele tinha abandonado a lei, tinha abandonado o farisaísmo, tinha abandonado tudo que ele tinha aprendido para justamente seguir Cristo. Então Cristo precisa de ser exatamente esse alicerce da nossa fé. Qualquer evangelho que apresente um caminho que não seja Jesus deve ser veementemente rejeitado por um discípulo de Cristo, pelos filhos de Deus, pela igreja, porque justamente tem a intenção maligna de desviar aqueles que estão caminhando com Cristo e impedir aqueles que ainda estão aprisionados ao pecado, que ainda não estão salvos, de serem justamente salvos. Jesus mesmo se define como o único caminho. Em João 14, verso 6, nós conhecemos bem esse versículo. Jesus, falando a respeito de si mesmo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho, não há outra via. Jesus é essa pedra fundamental sobre qual toda a fé
cristã foi alicerçada e construída. Por isso, por mais belo, inteligente, lindo, gracioso, bondoso que possa parecer qualquer tipo de religião, filosofia de vida, conceito, ideia, qualquer coisa que venha se apresentar como um caminho alternativo, onde Cristo é diminuído ou retirado desse caminho, onde Cristo não é a estrada, não é o percurso, não é o alicerce de tudo, deve ser considerado falso, porque tem origem no inferno, e a proposta desse caminho é nos desviar. Por isso Paulo está dizendo para os Colossenses: não permita que ninguém os desvie, os impeça de alcançar o prêmio, de chegar a Cristo. Jesus, meus amados irmãos, é essa pedra de alicerce que nós precisamos de construir tudo a partir dele. Em Atos, no capítulo 4, no verso 11 e 12, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em João 17, nós ouvimos o próprio Jesus Cristo definindo a vida eterna como um relacionamento com Deus e com Ele, exclusivo. Um relacionamento onde nós conhecemos Deus e Ele. Isso é a vida eterna. Isso é o cristianismo. É isso que Jesus veio nos oferecer. Isso é essa religação, reconciliação com Deus. Em João 17, 3, Jesus diz: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Ele responde: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é a gente conhecer Jesus. A vida eterna é a gente conhecer Deus através de Jesus, como o único Deus. Nada pode ser acrescentado a isso, nada pode ser tirado disso, nem aquém nem além disso. Em João 15 a gente vê Jesus também deixando muito claro que nós somos completamente dependentes deles, e se desviarmos um pouco que seja, se nos desligarmos um pouco que seja, perecemos. No verso 5 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo a gente não vive, sem Cristo a gente não pode realizar nada, sem Cristo a gente não tem nada, a gente não é nada. Então Cristo não pode ser retirado de forma alguma do Evangelho, nem diminuído do Evangelho, senão a gente segue um caminho que não é Jesus. Ele é esse caminho. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quando ele pregou o Evangelho entre eles, esse Evangelho foi completamente, totalmente centrado na pessoa de Cristo e totalmente despido da sabedoria humana. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, nada, a não ser Jesus Cristo. Nada. Ele não conversou sobre nada, ele não explicou sobre nada, ele não acrescentou nada. Era Jesus o tema da sua pregação. E este crucificado, disse Paulo. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Esse é o Evangelho a ser pregado e vivido. Cristo, nada quem, nada além. Nada a ser acrescentado, nada a ser tirado, mas somente Cristo. E Paulo complementa no final dessa primeira carta, no capítulo 15, do verso também de 1 a 4, ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei,
o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E que mensagem é essa, irmãos? Ele define que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho genuíno, verdadeiro, o qual deve ser pregado e vivido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras prometiam e foi cumprido, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, para nos dar reconciliação, perdão, absolvição, para nos oferecer vida eterna, plena e abundante. Nada além disso, nada aquém disso. Não há outro evangelho mais florido, mais bonito, mais empolgante que esse. Qualquer evangelho que não esteja totalmente, completamente, plenamente alicerçado em Cristo, que tente acrescentar qualquer outra coisa, ou tente retirar qualquer outra coisa, ou diminuir Cristo, não deve ser nem ouvido pelos filhos de Deus, pois vai nos desviar da verdade a quem nós devemos seguir, que é Jesus. Pode parecer até algo inofensivo, irmão. Pode parecer até ter a aparência de algo bom, agradável, que devemos fazer, as pessoas fazem, nós devemos seguir, mas isso não pode ser se não estiver alicerçado em Cristo. Pode ter aparência de ser elevado, sublime, nobre, inteligente, coerente, mas se a base não for Cristo, esse evangelho precisa ser rejeitado, nem mesmo, como eu disse, ouvido, porque é professado por Satanás para desviar os crentes e impedir os não crentes de conhecerem a Cristo. Ainda nessa carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11, ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eles adoravam, os gnósticos, as seres angelicais, que eles chamavam de aions, emanações da natureza e emanações dos atributos divinos. E se submetiam a uma falsa humildade, pois se envaideciam das suas experiências místicas e de seu conhecimento espiritual elevado. Os gnósticos, além de idólatras, eram soberbos, fingindo humildade. Vou repetir, os gnósticos, além de idólatras, eram soberbos, fingindo humildade. Arrogavam-se superiores intelectualmente e se envaideciam das suas experiências místicas. Dois posicionamentos completamente contrários ao cristianismo, contrários à palavra de Deus. A idolatria, meu amado irmão, de capa a capa na Bíblia é combatida. Deus é o único que merece adoração, que merece culto, que merece exaltação. Ninguém mais. Ser nenhum, seja do céu ou da terra, ser nenhum, coisa alguma merece ser adorado. Qualquer coisa que coloquemos no lugar de Deus é idolatria. E isso é combatido na Bíblia desde o começo, lá no Jardim do Éden. Deus exige, requer de Adão e Eva, do primeiro casal, que adorem somente a Ele, que o obedeçam. Quando Adão e Eva desobedecem Deus, eles se rebelam contra essa autoridade de Deus sobre a sua vida, rejeitando exatamente Deus como seu Senhor Supremo. Eles rejeitam isso e por isso são expulsos. Esse é o pecado. A rejeição ao Senhor, a rejeição à autoridade de Deus, a rejeição à submissão à vontade de Deus.
Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, deixar a sua parentela, deixar os deuses dos seus parentes, para seguir, para confiar somente no Senhor, na promessa de que faria dele uma grande nação e dele traria o Messias, aquele que abençoaria todos os povos da terra, Abraão foi desafiado a crer contra todas as coisas. Por isso ele é chamado de pai na fé, porque ele creu contra todas as circunstâncias. Creu no Senhor, confiou somente no Senhor. Ele teve que abandonar tudo, ele precisou largar tudo para crer somente em Deus. Quando o povo é libertado do Egito e chega ao deserto e começa a sua caminhada, Moisés sobe a um monte de Deus para conversar com Deus e trazer a direção, a orientação de Deus para o povo. E Moisés desce com as tábuas da lei. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outro Deus além do Senhor, não fazer imagem alguma, não se prostrar diante de Deus falso algum, porque só existe um Deus. Quando esse povo, depois de peregrinar os 40 anos no deserto, que vai entrar na terra prometida, que está ali às margens do Jordão para iniciar a sua conquista da terra prometida, Moisés chama o povo e diz: olha, eu vou deixar algo importante para vocês não se esquecerem. Amem o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não se desvia da palavra dele de forma alguma. Ama o Senhor. Ensina isso ao teu filho. Fala com ele durante o caminho. Prega na sua testa. Fala o tempo todo disso. Ensina ele, conta ele. Instrui ele, para ele ensinar o filho dele a amar o Senhor e viver conforme a vontade de Deus. Jesus, quando indagado de qual que é o maior dos mandamentos, ele responde, resumindo toda a Escritura, toda a lei e os profetas, ele responde: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Idolatria precisa de ser rechaçada, precisa de ser rejeitada, porque tira Deus do lugar que Ele merece e deve ocupar em nossa vida. O outro grave problema da doutrina gnóstica apresentada aqui por Paulo é que os colossenses deveriam tomar cuidado, porque eles eram orgulhosos. E esse orgulho era originado numa fonte dupla, um suposto conhecimento superior e as experiências sobrenaturais, em êxtase, com visões. O Evangelho aponta, meu amado irmão, para a humildade. Cristo é o maior exemplo de humildade que se possa ter. Ele, sendo Deus, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 a 8, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Não bastou só se tornar um ser humano como nós, se limitar à humanidade, ele ainda se fez servo e foi obediente à morte e morte de cruz. O ensino que Jesus deixa para seus discípulos como lição mais importante daquilo que ele veio ensinar, discipular os seus discípulos, ele deixa em João 13, 15, quando ele diz que ensinou os seus discípulos a lavar os pés uns dos outros, e ele diz no verso 15 do capítulo 13, eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Ser um filho de Deus, um discípulo de Cristo, ser um crente em Jesus Cristo, obrigatoriamente nos convida a sermos
humildes como Jesus, a nos humilharmos, a servirmos as pessoas. A arrogância, meus amados irmãos, não nos aproxima de Cristo, mas nos afasta dele. Sentir-se mais espiritual por causa de algum tipo de experiência é o caminho da soberba, não da humildade. Quanto mais nos aproximamos de Cristo e nos assemelhamos a Ele, mais servos nós nos tornamos. Essa é a verdade. Jesus ensinou aos seus discípulos que no reino de Deus a dinâmica é diferente. O maior serve o menor. Foi assim que ele fez. Sendo Deus, ele veio a esse mundo se fazer servo. Depois que os discípulos disputavam quem seria o segundo e o terceiro em poder no reino de Deus, no reino de Cristo, Jesus diz para eles em Mateus 20, 26 e 27, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. É assim que a palavra de Deus nos mostra. O maior serve o menor. Quanto mais eu quero amar a Deus e conhecê-lo e crescer, mais eu considero o outro alguém a quem eu deva servir. A grande lição que nós tiramos hoje, meus amados irmãos, desse versículo, é que precisamos tomar cuidado com o poder de algumas pessoas, de alguns falsos mestres que tentam seduzir as pessoas com suas religiões falsas, com a sua falácia, que se arrogam superiores, que prometem experiências místicas, extraordinárias, que apresentam-se como humildes, mas que na verdade são arrogantes, para que a gente não venha se desviar do caminho, se seduzir por palavras bonitas, por frases de efeito, por filosofias vãs, e venhamos a nos desviar do caminho que é Jesus Cristo. A caminhada de fé é simples, muito simples, e nos chama a considerar sempre o outro superior a nós mesmos e nós como servos uns dos outros. Toda a experiência de fé, meu amado irmão, deve apontar para Cristo como o Senhor, tirando o homem completamente do centro de qualquer coisa, tirando a evidência humana de qualquer ato e colocando Deus no lugar que pertence a Ele. Todo o nosso desejo precisa de ser servir ao Senhor e servir as pessoas. Devemos sempre desconfiar e negar qualquer doutrina que não aponte primeiramente para Cristo e o estabeleça como o Senhor. Supremo Senhor, único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Devemos nos afastar de toda e qualquer prática que exalte o homem e não a Deus. Como disse João Batista, ao pensar em ser ele o Messias, ele disse, não sou eu. Não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Aquele que está vindo aí atrás é que é o Messias. Não sou eu. Eu sou só aquele que proclama. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Os discípulos de João Batista trouxeram essa mensagem para João Batista pensando que ele deveria arrogar-se dos seus direitos. E ele diz para os seus discípulos, ele é o Cristo. Não eu. É necessário que ele cresça, que eu diminua. O evangelho que aponte para outra direção, meu amado irmão, deve ser rejeitado. Ainda que seja belo, ainda que seja filosoficamente coerente, ainda que seja algo extraordinário à vista dos homens, ao intelecto das pessoas, ainda que sacie anseios e desejos intelectuais profundos, ainda que venha propor, responder a todas as questões, todos os questionamentos da humanidade.
Se Cristo não é o centro, se Cristo não é o Senhor, se Cristo não é Deus, e se nós não somos servos, deve ser rejeitado. É maldito esse evangelho, pois nos separa do Senhor. Quero terminar com a advertência de Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 5 e verso 6, que justamente está antecedendo aquele trecho do verso 8, aquele versículo 8 que Pedro manda a gente tomar cuidado, vigiar, porque o diabo está rodeando a nossa vida, a qualquer momento ele pode nos tragar. A soberba nos leva à beira do precipício e nos faz nos lançarmos de lá na boca do leão. Versos 5 e 6 ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus dá graça aos humildes. O Evangelho de Jesus é simples, nós somos servos, Ele é o Senhor, nós estamos aqui para servir. Qualquer coisa que fuja disso é maldição, é gerado no inferno para afastar a igreja do Senhor, do propósito dela, da missão dela, que é levar esse Evangelho, Cristo, morto, conforme as Escrituras, pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, para nos garantir a nossa vitória. Esse é o Evangelho. Essa é a vida plena. Essa é a vida eterna. É nele que nós devemos caminhar. Qualquer coisa que exalte o homem, nós devemos rejeitar e tomar cuidado, fugir disso. Porque não é o Evangelho verdadeiro, genuíno, o poder de Deus que transforma a vida das pessoas. Se o homem aparece, não tem lugar para Cristo nesse Evangelho. Só tem lugar para Cristo quando o homem diminui, quando o ser humano diminui. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nesses últimos tempos nós temos desviado a atenção de Deus para as pessoas. Temos eleito os nossos astros, as nossas estrelas, exaltado pessoas, exaltado seres humanos, e esquecemos de Cristo em algum canto, em algum lugar, quando deveríamos exaltar o Senhor e servir as pessoas e nos considerarmos servos do Senhor. Que Deus nos abençoe, meu amado irmão. Que essa palavra encontre uma terra fértil em nosso coração. Que a misericórdia e graça do Senhor sejam abundantemente derramados sobre a sua vida, hoje e sempre. E até quarta que vem, se Deus nos permitir, para a gente dar continuidade a esse estudo. Bom estar com você, saudade é grande, mas nós estamos juntos no Senhor. Ore por mim, tenho orado por você, tenho orado por um tempo de avivamento em nossa igreja, tenho orado por bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.